Boa noite a todos. É com imensa satisfação que a Academia Mineira de Letras inaugura hoje oficialmente a exposição Folhetos de Cordel Portugueses, coleção Arnaldo Saraiva, a terceira exposição internacional desta casa, agora sob a presidência sempre firme e serena da acadêmica Elizabeth Renaud, que aqui nos honra com a sua presença. Também registro as presenças no recinto do acadêmico Amilcar Martins, do acadêmico Caio Boschi, da vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, professora Regina Almeida, e de todos aqueles que vieram aqui prestigiar esta noite. Antes de fazer a apresentação do professor Arnaldo Saraiva, que será breve, eu não vou ocupar muito do tempo dos senhores. Arnaldo fará a conferência e, em seguida, iremos todos visitar a exposição. Eu gostaria de registrar agradecimentos, porque esta exposição só foi possível graças a um esforço coletivo de muitos benfeitores desta casa. Eu gostaria de agradecer a Bianca Dantas e ao Grupo Svoa, responsáveis por prover o serviço de audiodescrição para esta exposição. Gostaria de agradecer a Febrapius e a Piuseng, responsáveis pela tradução em Libras. Gostaria de agradecer a consultoria da FENES, ao movimento Vai Mundo, a Luiz Márcio Viana, que aqui está e que foi fundamental para viabilizar a vinda do professor Arnaldo Saraiva ao Brasil, ao acadêmico Olavo Romano, que também foi fundamental para que esta exposição se concretizasse, ao acadêmico Orlando Vaz Filho, também fundamental para concretizar a vinda do professor Saraiva ao Brasil, a Cadeira Voadora, a Afeto, a Acero, Ana Fátima Carvalho, Montreal Informática, o acadêmico Márcio Sampaio, a Sabrina Gomes, a Breno Fonseca, a Júnia Carsalade, a equipe do Cefet, da UFMG, da PUC Minas, a João Diniz e a Vicente Pessoa e a Agência de Comunicação 21. É fundamental agradecer a cada um nesse momento, porque uma exposição como essa exige, de fato, um trabalho coletivo. Eu queria agradecer muito também ao trabalho dos gestores desta casa, a Guto Cortes, Inês Rabelo, Flávia Queiroz, a todos aqueles que foram fundamentais para concretizar esta exposição. Professor Arnaldo Saraiva é licenciado em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, doutorou-se na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde exerceu a função de docente de estudos brasileiros e africanos. Foi leitor de língua e literatura portuguesa e brasileira na Universidade de Califórnia, em Santa Bárbara, professor convidado da Universidade de Paris III, Sorbonne Nouvelle, fez estudos superiores no Rio de Janeiro, onde preparou seu importante trabalho, Carlos Drummond de Andrade, do berço ao livro. Em Paris, fez estudos sob a orientação de Roland Barthes, entre outros. Foi dirigente da cooperativa Árvore e agora, né, professor, como não poderia deixar de ser, eu cito, foi dirigente também do Boa Vista Futebol Clube. O professor é um apaixonado pelo esporte e também pela comunicação, já que foi colaborador da Rádio e Televisão Portuguesa, da Rádio Difusão Portuguesa e publicou trabalhos em vários periódicos de Portugal e do exterior. Foi colaborador da Enciclopédia Luz Brasileira de Cultura, fundador do Centro de Estudos Pessoanos, co-dirigente da revista Persona e do jornal O Boa Vista, do qual foi um dos fundadores. Enfim, esta é uma simplificação imensa do currículo do professor Arnaldo Saraiva, que é também um dos 20 membros correspondentes da Academia Brasileira de Letras. Mas o que eu gostaria de ressaltar nesse momento é a imensa generosidade do professor Arnaldo Saraiva em compartilhar com o público de Belo Horizonte a sua importantíssima e raríssima coleção de folhetos portugueses, né? Ele se dispôs a cruzar o oceano e a, enfim, generosamente dividir com o público de Belo Horizonte esta riqueza cultural que vem desde o século XVI. Então, mais uma vez, professor, receba os nossos fraternos agradecimentos pelo seu gesto, que não só nos honra, mas também nos comove profundamente. O público de Portugal teve acesso à sua coleção, no Rio de Janeiro também isso foi possível, agora os mineiros é que
que vão agradecê-lo por essa belíssima exposição. Eu não vou ocupar mais o tempo dos senhores, eu já peço agora palmas antecipadas para Arnaldo Saraiva. É bom estar numa cidade que se chama Belo Horizonte e que, na realidade, sendo eu muito jovem, ainda universitário, me abriu muitos horizontes. Quem me trouxe aqui, quem me obrigou a vir aqui, obrigou entre aspas, foi Carlos Drummond de Andrade, de que fui amigo até ao fim, com quem privei muito, sobre o qual escrevi muito, editei uma antologia em duas versões, duas variantes, 60 e 65 anos em Portugal. Introduzi a obra completa dele, a pedido dele, também em Portugal. E o Drummond levou-me ao conhecimento de outros mineiros ilustres, como, que eu não posso esquecer, estando aqui, como Abgar Renault, Emílio Moura, Eduardo Frieiro, não falando de outros que não estavam aqui, mas que estavam no Rio, como Pedro Nava, como Martins de Almeida, que me deu, coisa inesquecível, 2 números da revista de Antropofagia. É bom estar aqui, porque esta cidade, que foi Corral del Rei, é hoje uma das capitais culturais do Brasil, e não posso ignorá-lo. E é bom estar também nesta instituição prestigiada, que tem uma casa lindíssima, que felizmente foi preservada, e eu queria saudar, na pessoa da Presidente da Academia Mineira de Letras, Elisabeth Renault, todos os académicos, alguns dos quais eu conheço pessoalmente, mesmo que não estejam aqui, como o meu amigo, o grande amigo Fábio Lucas, mas está aqui, por exemplo, o Caio Bosch. E saudando desta academia, saúdo também as pessoas que trabalham pela inteligência de Minas e do Brasil, que está num momento difícil, que a gente espera, eu como amigo brasileiro, ou quase brasileiro, se não mesmo brasileiro, falando no Drummond, ele tem um poema que diz assim: também já fui brasileiro. Eu não digo, eu também já fui brasileiro, é verdade, mas sou brasileiro. E, portanto, dói-me também a crise, porque passa atualmente crise política, mais que económica até, e crise cultural. Arrepio-me com a violência que vinga no Brasil, com a quase indiferença de tanta gente que não devia, de modo nenhum, ser indiferente. Bom, mas não falemos disso, e falemos antes dos agradecimentos que eu devo a quem me fez vir aqui. E quem me fez vir aqui foi, na realidade, o Rogério Faria Tavares, que muito generosamente aceitou uma sugestão minha e que se empenhou com a energia que ele tem e o saber que ele tem e a generosidade que ele tem em que esta exposição se fizesse e eu pudesse trazer aqui os cordéis que já expus em 2 ou 3 lugares, em 2 lugares do Brasil, em outros lugares de Portugal, mais ou menos com variações também, mas queria também agradecer o trabalho incessante que teve Inês Rabelo, a colaboração de Flávia de Queiroz Lima, a colaboração do Guto Cortes e queria agradecer também, mesmo não tendo sido eu o solicitador, aos patrocinadores e benfeitores que possibilitaram esta exposição bizarra, porque este tipo de livretos, livrinhos, ou como lhe chamemos, nunca foram objeto de grande atenção por parte das elites de Portugal e do Brasil. E, já agora, Rogério, permita-me que aqui mesmo eu lamente a ausência de patrocínios portugueses. Mas disso também falaremos em particular. Começo por falar na minha coleção. Tem-me perguntado, obviamente, como é que eu fiz a minha coleção. Eu não fiz uma coleção.
eu, muito novo, dei-me conta de várias coisas que na história da literatura e do ensino da literatura e da cultura achava incompreensíveis, para não dizer absurdas. Eu, por exemplo, nasci numa aldeia portuguesa e aprendi literatura antes de ir à escola. Aos 3 anos, já dizia uma quadra que um tio me ensinara que fazia rir as pessoas. Mal aprendi a ler, comecei também a ler coisas, mas populares. Mas eu, na minha aldeia, desde que nasci, ouvi coisas a que ninguém liga, como se não tivesse importância. Canções de embalar, lindíssimas, musicalmente, e as letras. Contos populares, orais, curtos. Provérbios, adivinhas, lenga-lengas. Quer dizer, e eu, quando comecei a pensar um pouco, bom, quando passei para o secundário, sobretudo, não na primária, quando via que ninguém dava um exemplo dessa literatura nos livros escolares, ninguém falava disso. Eu digo assim, mas que história é essa? O que é que os poemas de uns autores, às vezes, aliás, secundaríssimos, que vinham nas antologias escolares, têm a mais que estes de que não se fala? Dificilmente eu encontrei nas antologias literárias escolares um poema tão bonito como Manal Catarineta, que é um poema do século XV, que do século XV até Almeida Garrett só correu oralmente. Quando muito, há uma citação ou duas, mas ninguém conhecia. Era a memória que o transmitia. Eu digo assim, mas este poema, ainda hoje eu posso ler e acho extraordinário, como outros romances do romanceiro, inclusive aquele que deu origem ao Grande Sertão Veredas, a Donzela Guerreira, ou a Donzela que foi à guerra. Poema do século XV, que está na base de um romance, do maior romance que se escreveu em português no século XX. E, todavia, quem estudou isso? Portanto, isso indignou-me, e indignou-me que passasse o meu curso universitário em Lisboa, na capital, sem que qualquer professor desse um exemplo, por exemplo, de retórica dos provérbios, que é coisa, era fácil. Os exemplos das figuras de retórica, os provérbios têm-nas todas, e seria até mais compreensível, é um exemplo que toda a gente conhecia. Mas não, podiam ir lá um frade ou um literato do século XVII buscar um exemplo, não, que não ficava na memória. E prestei sempre, por mim próprio, atenção a esse mundo, e quando foi possível, criei até na minha universidade uma cadeira chamada Literaturas Orais e Marginais. Marginais não porque elas fossem marginais, porque às vezes eram mais faladas que todas as outras, mas marginais porque não tinham estudos, ninguém cuidava delas, não havia ensaios críticos, nem havia a divulgação que se perdeu quando se transitou de uma sociedade muito oralizante para uma sociedade alfabetizada, aí pelos anos 1950, etc. As nossas populações de Portugal e do Brasil eram, desde sempre, maioritariamente analfabetas, mas não eram iletradas, no sentido preciso da palavra, não, mas letra também é uma metáfora, não eram incultas. E eu conheci gente do povo, e também no Brasil, tinha poemas na cabeça, ainda hoje tem, há aldeias, há povoações, cidadezinhas no Nordeste, qualquer habitante deve saber dezenas e dezenas de poemas de cor. Há uma prática da memória oral que agora está a desaparecer, porque agora há celulares, nem a tabuada se sabe que outrora se aprendia de cor. Não é? E, portanto, isso sempre me indignou, e eu sempre lutei contra isso, e comecei a interessar-me sempre por textos a que ninguém ligava importância. Desde o anúncio ao grafite, desde o piropo, que é um texto interessantíssimo, e hoje, mesmo quando é politicamente incorreto, mas atenção, o piropo, o verdadeiro piropo nunca é ofensivo, é poético. Pode ter insinuação sexual, mas é poético. E, portanto, é elaborado, é artístico, é estético. E, portanto, pode cair bem, mesmo que o destinatário do piropo, seja homem, seja mulher, não reaja ou vire a cabeça. Não é? E, portanto, eu, quando conheci o Folhetos de Cordel Português, ainda menino,
porque vi indo um cego a cantar ou a recitar uma folha, que depois desapareceu. Exatamente quando eu comecei a ensinar na Universidade do Porto, comprei o último folheto de cordel que se publicou, é este, comprado numa mercearia. João Soldado que meteu o diabo no saco. Como modelo de cordel, foi o último que eu comprei. Assim, com este formato, porque a folha volante encontrei ainda numa feira de espinho à venda. Eu comecei porque gostei, achava interessante, mesmo quando a literatura não era canónica. A metrificação parecia coxa. Quando havia oralismos, até às vezes mal grafados, não é? E, portanto, achei que, por algum lado, aqueles textos tinham interesse. Por algum lado, às vezes estético, verbal, às vezes meramente linguístico, às vezes sociológico, às vezes histórico. E, portanto, ensinavam-me a conhecer o povo português, ensinavam-me. Estão ouvindo bem e entendendo lá bem atrás? Estão? Entendendo o meu português? Ótimo. Porque o português do português, uma vez estava uma professora de linguística da Universidade de Lisboa na Bahia, num colóquio, estava falando na rua, saiu do colóquio, estava na rua falando com outras, e há um guri que andava ali às voltas e diz assim à professora portuguesa: que língua é que vocês estão falando? E a professora diz assim: português. Ela não disse uai, português uai, português. E o guri: português falo eu. Bom, e portanto, eu fui comprando quando aparecia, eu fui sempre frequentador de sebos, achei sempre os sebos, digamos, mundos fantásticos, e sempre que encontrava algum, lia, não comprava de qualquer jeito, lia e via assim interesse, porque na história do cordel também há muito aquilo que um cordelista brasileiro, bom, que morreu há 2 anos, Manuel Monteiro, chamou lixo. Ele disse do cordel brasileiro, a maior parte do cordel que se publica é lixo. Bom, há muito lixo, mas há lixo em toda a literatura. Quantos romances, quantos livros de poemas, quantas peças de teatro se publicam aí que são lixo puro? Vêm poluir a atmosfera cultural. Bom, mas, portanto, aqui há uns 10 anos, há uma década por aí, eu andei mexendo numas gavetas que tinha lá, nos envelopes que tinha lá, porque estes livros não têm arrumo possível, não têm lombada, não têm título. E a gente mete, e eu digo assim, mas isto eu já tenho muitos, já é uma coleção. Então, dei-me conta que tinha uma pequena coleção, que vai sempre crescendo. Ainda há dias num sebo do Porto encontrei mais uns tantos, mas agora estão caríssimos, agora são raridades, não se vêem sequer já à venda. Os portugueses. Brasileiros eu compro todas as vezes que vou ao Nordeste, ou todas as vezes que passo por algum lugar onde há cordel, inclusive em Belo Horizonte, onde já se vendem os cordéis de Teófilo Otoni. Né? Bom, mas falando cordel, o que é este cordel? Cordel. Que sentido tem ligar a literatura a uma coisa chamada cordel? A palavra literatura a cordel. A palavra cordel aparece em português no século XV e tem uma origem, ou chega a português, duvidosamente. Um dicionarista de etimologia português, José Pedro Machado, diz que chegou por via provençal. Um etimologista brasileiro, António Geraldo da Cunha, diz que chegou por via catalã. E nós podemos admitir que também chegou por via francesa, porque os franceses, segundo o dicionarista Alain Rey, tinham a palavra, desde o século XII, foyer, que depois derivou para feuillet, que é a palavra que deu folhetim, ou feuilleton, folhetim, folheto, folhetinista, etc. Bom, pouco interessa a origem, porque há uma origem atrás dessa, que é a latina e a grega. O grego cordé e o latino corda. O cordel é uma corda pequena, uma corda
uma cordícula. E se verem bem, a etimologia, o uso da palavra devia ser cordilho ou cordilo em português. Mas não, aí é que parece que terá sido por influência ou provençal ou catalã, cordel, porque os franceses cedo perderam também o cordel, que ainda escreveram, para escreverem cordon, que é como dizem hoje, cordon. Só que em França também o cordel não significa, nunca significou o que veio a significar em Portugal, sobretudo, ou em Portugal ou na Ibéria, associado à literatura. Porque, em certo momento, não sabemos como, mesmo em Espanha, que tinha a palavra cordel, essa literatura passou a chamar-se pliego suelto, que é o que chamam aos folhetos de cordel. Outras línguas não têm folheto de maneira nenhuma, porque, por exemplo, os franceses para este tipo de livrinhos dizem livre de colportage. Colportage é transportar ao pescoço, quer dizer, prendiam certamente com uma bolsinha, como os cegos levavam também. Os ingleses chamam este tipo de livrinhos chapbooks. E, portanto, curiosamente, na Catalunha ficou o cordil, e na Espanha também, embora não seja a designação genérica, ficou o cordel, mas fora disso é em Portugal e no Brasil que se fixou a expressão literatura do cordel. Esta literatura do cordel também é preciso saber porque é que se chamou assim. Já se vê que cordel não define nenhuma literatura, mas define o modo de exibição de literatura. Os folhetos eram pendurados em cordéis nas paredes das ruas ou à porta de lojas de mercearias, por exemplo, eram pendurados, às vezes presos com um alfinete dito de segurança, mas a certa altura o modo de exibição como que definiu um género literário, mas é uma pura designação bibliográfica cristalizada. Apareceu há anos no Norte um ensaísta a dizer que os poetas de cordel nordestino nunca chamaram de cordel, mas o cordel, ele ignorava o Silvio Romero, que dizia que a literatura de cordel do Brasil era como a de Portugal, ou ignorava os primeiros poetas de cordel, como Sebastião Nunes Batista, ou um familiar dele, que falava de cordel, e, portanto, depois, às vezes, amputou-se, passou-se só a falar de folheto ou folheto, como se diz também às vezes no Nordeste, mas a designação está aí e está para durar agora, porque agora já ninguém põe restrições no Brasil a essa designação. A essa designação literária. Mas, por um lado temos cordel, que vemos que é um diminutivo, por outro lado temos folheto, que é também diminutivo. Folheto é um diminutivo de folha. E a palavra folha, ela aparece também, portanto, cedo nas línguas românicas, em francês ou em português ou em castelhano, ela percebe-se bem quando a gente pensa no que é, em alguns folhetos que estão aí expostos, porque eles são uma folha. Alguns estão abertos, até ali está o exemplo de um testamento de Judas, por exemplo. Uma folha. Isto era a folha. O folheto é a folha dobrada em quarto ou em octavo. Está aqui um folheto. O modelo, o canónico do folheto nordestino e da maior parte do folheto português, embora em Portugal o formato variou muito. Não no número de páginas. O número de páginas ou é 4, ou é 8, ou é 16, como regra. Considera-se folheto até mais ou menos, essa convenção, 32 páginas, que alguns romances que se publicam no Nordeste têm, e alguns folhetos portugueses podem ultrapassar. Mas a designação de folheto ela é flutuante. Até também é preciso dizer que nem tudo o que é folheto de cordel. E nem tudo o que parece folheto de cordel é folheto de cordel. Porque para ser folheto de cordel devia ter o modo de circulação, de venda, de fabricação, de autoria, de linguagem que tem o folheto de cordel. E aí nós podíamos dizer duas coisas.
a primeira nomeação deste tipo de livrinhos, folheto, em português, ela não era folheto. Ela era ou folha, ou volante, ou folha volante. Folha volante. Alguns autos de Gil Vicente, no século XVI, foram impressos em folhas volantes que parecia que voavam, ou ondulavam, não é? Nas vendas ou suspensas. Não é? E, portanto, a fixação em folheto de cordel, ela é bem mais tardia, é do século XIX. Não sabemos o momento preciso, mas consagrou-se na segunda metade do século XIX. Pouco antes de aparecer o modelo do folheto brasileiro. E o folheto tem uma história. E uma história que é facilmente compreensível. O folheto, em geral, tem características orais. A linguagem oral é muito ligada à comunicação popular oral. Mas é escrito, é impresso. E o folheto é uma invenção do impresso. A imprensa surgiu, como sabem, na Alemanha por volta de 1440 e surgiu bem mais tarde em Portugal e noutros países, em todos os outros países. Em Portugal fala-se dos primeiros livros impressos em Portugal dos anos 1480, nos incunábulos. A letra incunábulo quer dizer incuna, quer dizer no berço. Livros é o impresso no berço. Mas que livros eram esses, os incunábulos? Eram livros que às vezes demoravam meses a fazer, que às vezes eram pesadíssimos porque tinham que ter capas e tinham que ter iluminuras como regra, um trabalho tipográfico que Gutenberg deu logo à Bíblia das 32 linhas. E alguns livros ficavam até acorrentados nas bibliotecas dos mosteiros, não saíam. Mas, de repente, havendo a possibilidade do impresso, começou-se a ver que era possível comunicar coisas simples, editais, anúncios, prosas, poesia de vários tipos, religiosa ou não. E aí podia fazer-se isso também um negócio. Subia-se por leitores não muitos alfabetizados, que não havia muitos, mas pela classe clerical, que era numerosa, ou pela classe universitária, quando as universidades começaram a ser fundadas, em Bolonha, em Coimbra, etc. E, portanto, começou a fazer-se um tipo de livrinho leve, facilmente transportável, por isso colportage, que é o antecedente do livro de bolso, do que chamamos de livro de bolso, que é uma invenção só dos anos 30, 1930. Era autêntico livrinho de bolso que se podia transportar para qualquer lado. E, portanto, esses livrinhos, o primeiro o mais antigo que eu conheço, em Portugal, nunca encontrei nenhuma folha volante datada do século XVI. O meu folheto mais antigo é de 1602. De outras coleções, de Albino Forjares de Sampaio, o mais antigo é de 1659. Da coleção da Gulbenkian de Lisboa, o mais antigo é de 1692. Portanto, já tardia quase no século XVIII, que é um século de ouro da literatura de cordel. Bom, mas eu recordo, eu vi uma vez num mosteiro em Praga um livro que parecia um folhetinho típico português ou brasileiro. Este tem cor, e curiosamente era um livro com a notícia da descoberta da América. 1605, salvo erro. Mas o formato e a xilogravura, porque de repente eles começaram não basta ter o texto, é preciso ter uma ilustração, como nos livros de incunábulos era preciso iluminar, era preciso trazer alguma coisa que chamasse a atenção visual, até sobretudo em tempos de analfabetismo. Porque, como prova um poema de João Cabral de Melo Neto, mesmo analfabetos compravam folhetos. João Cabral, que leu folhetos de cordel para trabalhadores do engenho de seu pai, João Cabral diz isso, que eles compravam para que alguém que sabia ler, lesse. Eles ouviam a história, ouviam até a imagem na rua ao passar, ouviam um cego a pregoar e gostavam de que ficasse, e depois liam e reliam, como nós gostamos de ler ou reler bons poemas. Não é? E, portanto,
O cordel existe, o tipo de livro de cordel existe desde os séculos XVI, possivelmente dos fins do século XIX, do século XV já em Portugal, mas do século XVI de certeza, e teve épocas de ouro, e digo, a época maior do cordel em Portugal é o século XVIII. Publicavam-se, havia vários editores de cordel, vários autores de cordel, várias representações teatrais e não só de cordel, coisas de salão, coisas de teatros, coisas de igreja, etc. É claro que nós podíamos perguntar-nos, e quantos cordéis se produziram? Aqui há anos no Brasil, eu rimo porque eu vi o professor Cantel, que era um especialista de cordel brasileiro, um francês, dizer que no Brasil haveria uns 2.000, acho que ele disse oralmente, por escrito nunca o disse, uns 2.000 folhetos de cordel. E eu disse, já havia muitos mais, mas era possível contar. Eu dizia na altura em que ele dizia isso, há pelo menos aí uns 10.000. Hoje quem os conta? Não é possível, se calhar diariamente continuar a produzir-se cordel. Dos espanhóis, há inventários já de folhetos de cordel do século XVI, século XVII, pelo menos. De Portugal não há. Do século XVI e do século XVII seria talvez fácil contá-los indo às bibliotecas ou consultando algumas das antigas coleções privadas. Mas não está feito e é impossível dizer. Mas sabemos que são muitos, muitos. A minha coleção tem 800 e tal e, digamos, não sei de nenhuma tão extensa em Portugal e talvez mesmo nas bibliotecas de Coimbra e Lisboa não haja tantos, embora em Coimbra há uma coisa que chamam coleção de miscelâneas, mas não, onde há folhetos de cordel, mas não só. Portanto, aquilo são 15 volumes já, é difícil ver o que é cordel e o que não é, e difícil medir. Mas são muitos. Né? Também não há dúvida, se há dúvida quanto à quantidade, não há dúvida quanto à variedade, de que falarei um pouco daqui a pouco, para não, em tempo que não seja também para amassar ninguém. Mas há, evidentemente, muita variedade de cordéis, mas há também uma história do cordel de Portugal e do Brasil. Aqui no Brasil já têm aparecido teses ridículas, eu posso usar a palavra, de gente que diz que o cordel brasileiro veio da Alemanha. Bom, da Alemanha veio a imprensa, nesse sentido está certo, não é? Uma professora de Campinas tem essa tese até, que foi defendida em tempos por Veríssimo de Melo, no Nordeste, mas é evidente que a relação, como basta olharem as duas vitrines do fundo aqui à esquerda, para não haver a mínima dúvida de onde veio o modelo. O modelo português tem muitas semelhanças com o castelhano, o ibérico, dos pliegos. Imitavam-se. Curiosamente, em tempos antigos como hoje, já havia, se não globalização, havia europeização. Algumas histórias passavam, como passaram as histórias árabes à nossa cultura. As Mil e Uma Noites, contos populares, que aliás há muitos folhetos que repetem contos populares, ou são adaptações de contos populares. Mas a pergunta que me fazem muitas vezes é, quando aparece o cordel no Brasil, como aparece? Para mim é fácil dizer como aparece, mesmo que não seja fácil datar coisas. O português colonizador trazia folhetos do cordel. Gostava, trazia, como comprava. O português colonizador importava folhetos do cordel. Importava. Também por quem editava os folhetos de cordel em Portugal, quando não havia imprensa no Brasil, e só houve imprensa no Brasil com Dom João VI, o vendedor vendia. Sempre os livreiros portugueses viveram de vender livros para o Brasil, até hoje. Hoje já começa também a haver livros brasileiros vendidos em Portugal, mas isso não existia, era unilateral. Bom, e as pessoas não sabem, mas grandes editores brasileiros eram portugueses de origem. Francisco Alves, o meu homónimo Saraiva. Francisco Alves tinha aí uma livraria bonita, não é? Uma casa bonita.
o meu homónimo Saraiva, que ainda tem a rede de livrarias. Eram portugueses, quase todos. Como também em Portugal havia franceses na origem, porque, sobretudo depois de Gutenberg, Lyon, em França, tornou-se um grande centro de produção livreira. Não posso demorar-me sobre isto, mas queria dizer que, portanto, portugueses que vinham, traziam o seu livrinho porque gostavam, e se gostavam, às vezes tinham boas razões para gostarem, como eu posso provar, por exemplo, com a história de João de Calais, ou de Calais. Tinham razões. Mas logo que há imprensa no Brasil, começam a editar-se, na versão portuguesa, como eram editados em português, na imprensa régia, mas em Portugal também a imprensa régia editava muito folheto de cordel. Começam a editar-se folhetos vários. Por exemplo, o Gatuno de Malas Artes, que teve grande sucesso, ao Pedro Malas Artes, ao Ladrão de Malas Artes, que teve grande sucesso também no Nordeste, mas teve antes em Portugal. A Princesa Magalona, história da Princesa Magalona. História da Imperatriz Porcina, temos aí até imagens de folhetos portugueses, mas há versões, várias versões no Nordeste do Brasil. História da Donzela Teodora, que era um sucesso garantido, porque a Donzela Teodora era uma moça desprotegida, que foi protegida por um negociante árabe, que a certa altura empobreceu. E ele não sabia o que fazer à vida, e ela diz assim: não desespere que eu vou conseguir dinheiro para salvar. E há um concurso de sábios. E a donzela vai ao concurso, ganha o concurso, que ela respondia a tudo. Respondia a tudo, ganhou o prémio. O rei, ou o príncipe, ou quem fosse, que queria que ela casasse com um filho, ou ele próprio casar com ela, nas versões, e ela não casou, mas recebeu o dinheiro e salvou o seu protetor. Uma história exemplar, como as histórias da Imperatriz Porcina, Fidelidade Conjugal, ou da Donzela Teodora, ou da Princesa Magalona, que são histórias antigas, que vêm às vezes de Roma. E aqui também foi editado outras histórias, como a história do Cosme Manhoso, que é um personagem hábil, como o Pedro de Malas Artes. O Malas Artes é um pouco estúpido ou rude, mas é espertalhão e safa-se sempre de situações difíceis, etc. E a história de João de Calais, dela falarei daqui a pouco, um pouco mais demoradamente. Mas noto que em 1888, Silvio Romero escreveu nos seus estudos sobre a poesia popular do Brasil. A literatura ambulante e de cordel no Brasil é a mesma de Portugal. É a mesma de Portugal. Não é a mesma porque o cordel ganhou aqui algumas características próprias e, sobretudo, estabeleceu um cânon de formato e de género, porque aqui praticamente só há poesia. E como é que isso aparece, como é que isso se fixa, é um mistério. Isso é um mistério. A circulação do cordel português e a imitação possível do cordel é natural. As culturas todas se imitam. Digamos, há uma espécie de ladroeira geral na história da literatura. O Borges diria isso. Não é? Mas, como é que de repente o cordel chegava aos imigrantes portugueses que se espalhavam pelo Brasil? E eu conheço, isolado, uma outra edição do livrinho, que parece que é do cordel, ou parecido com o de cordel, na primeira metade do século XIX ainda, no Rio de Janeiro. Mas a fixação do modelo e o aparecimento sistemático, o ciclo da produção, isso só aparece por volta dos anos 1980, 90, numa zona pequena, ou numa cidadezinha de Pombal, ou numa zona pequena dos confins da Paraíba e de Pernambuco, onde apareceu um grupo de poetas notáveis. O mais notável, Leandro Gomes de Barros, de que Drummond fez o elogio. Ou Silvino Pirauá, que até escreveu a famosa peleja do Cega Heraldo com o Zé Pertinho do Tucum. Não sei se conhecem. É um folheto de cordel brasileiro dos mais vendidos, dos mais sucesso, e é porcosa. Mas foi o Silvino que escreveu isso, imaginando o debate entre dois poetas. O cordel está cheio de pelejas, que vem, é um modelo de texto que vem desde a Idade Média. Pelejas de poetas, disputas, qual é o melhor, ou então
disputas de temas, qual é o mais hábil a sair-se, e o repentismo ou o desafio ainda hoje arrasa no Nordeste. Eu pasmo quando vejo aqueles homens com aspecto popular humilde serem tão rápidos a disparar versos bem metrificados, bem rimados, com humor, com graça. Assim, os repentes. É uma coisa assombrosa que só no Brasil parece que ninguém dá conta disso. Ou melhor, no mundo também ninguém sabe, porque é um fenómeno que eu conheço, pelo menos, ou melhor, já estive em mais de 70 países. Que não sei que haja noutro lugar do mundo. Que é uma coisa espantosa de criatividade e de fenómeno também de memória e de habilidade técnica verbal. Porque aquilo não há respiração possível. E se gagueja, está morto. Bom, e portanto, essa espécie de criatividade é das coisas mais admiráveis na literatura popular de homens incultos. Às vezes, com uma pequena cultura livresca. Uma vez eu fui a Crato, a primeira vez que vim ao Brasil, fui a Crato, e levaram-me a uma entrevista na rádio. Estava um tocador, cantador, repentista, a improvisar diretamente. E quando eu entro, ele fez logo uns versos para mim, que sabia que ia lá um professor português. E disse assim, e fala, disse de mim, vem lá da terra de Camões, e a biografia dele eu tenho em meu juízo. Quando aquilo acabou, eu perguntei assim, mas onde é que o senhor leu a biografia de Camões? Pouca gente conhece, aliás, o Camões pouco se sabe da sua biografia. E ele diz-me assim, eu tenho um almanaque. Os livros dos poetas populares, quando muito era um dicionário e um almanaque, né? Mas eles são espertíssimos, atentos, têm uma memória prodigiosa que cultivam e, como digo, hoje tenho conhecido, até mesmo agora, alguns professores que têm folhetos e folhetos de cor. Quando eu conheci o Ariano Suassuna, também a primeira vez que vim ao Brasil, ele atirava-me com folhetos de cor. E não me admirei, o Alta Compadecida é baseado em folhetos de cordel. A ideia do burro que defecava dinheiro é um folheto de cordel que está agora reeditado aí, já falou o Tony. O burro que defecava dinheiro, que é um engano. Bom, e o Alta Compadecida é cheio disso. Mas a Pedra do Reino, o Reino da Pedra Branca, etc., é tudo, são folhetos de cordel. Mas não é só ele que usou o folheto de cordel, o Jorge Amado e outros tantos, não é? Bom, agora, é preciso notar que o folheto de cordel tinha características próprias, internas e externas. Externas, o formato, já disse, normalmente entre 4 e 32 páginas. O formato de 14 centímetros de altura, 11, 12, 13 de largura, como regra. Ou com maioria. No Brasil é quase fixo. Não é? O corte do quarto pode ser mais abaixo, o aparado pode ser mais assim, a guilhotina pode cortar um pouco mais ou menos, mas anda por aí sempre. Bom, o papel é ordinário, quase sempre. É um papel fácil, não é couché. Não há couché. A impressão às vezes é precária. E atenção, eu conheci poetas que eram autores, impressores, vendedores do próprio folheto. Imprensas manuais, de madeira, precárias, com as letras que se gastavam facilmente. Ainda por cima, com a xilogravura, porque o cordel que se preze tinha que ter uma gravura, uma gravura de madeira, que foi evoluindo também, porque depois inventou-se a zincogravura, a litografia e a xilogravura são das mais antigas. Não é? Mas depois a fotografia, até ao laser, hoje é em laser ou a impressão eletrónica, né? Computador, foi evoluindo. Bom, mas as características dominantes estão lá porque há as características internas de linguagem, de tema. A linguagem é sempre toda compreensível, toda fácil de perceber, é sempre tendencialmente oralizante ou oral, é sempre... e os temas são sempre de interesse popular, sejam de ficção,
sejam reais, sejam críticas sociais às modas, às mulheres ou aos poetas, porque os críticos dela também atacam os poetas. Eu pus ali papéis contra papéis. O folheto chamou-se volante, folha volante, livrinho, folhinha, livreto, mas também chamou, sobretudo no século XVII, fim do século XVII, XVIII, papel, o papel. Então tenho aqui um folheto, este é em reprodução, acho que tenho ali, não sei se ele não foi exposto. Papéis contra papéis, isto é, folhetos de cordel contra folhetos de cordel, ou queixas de Apolo, o deus da poesia, para açoute dos maus poetas, de um dos mais fecundos produtores de cordel em Portugal, do século XVIII, XIX, chamado José Daniel Rodrigues da Costa, que é autor de peças de teatro, autor de poemas vários, autor de espécie de folhinhas periódicas, folhetins em verso, e autor de um folheto que eu tenho ali exposto, que é uma raridade universal, porque é um folheto sobre a ida à Lua, publicado em 1819. Ele diz que foi no balão, atenção, ele leu a notícia do padre Bartolomeu de Gusmão, não é? Foi no balão, mas o padre Bartolomeu não foi à Lua. Ele é que vai, poeta, à Lua, e conversa com os lulanos e vê que na Lua é que está bem, aqui na Terra que isto é ruim, não é? E que aqui não há piratas, e que lá não há piratas, ele diz mesmo. Não? E, portanto, é do José Daniel Rodrigues da Costa. Nós não vamos ter tempo para ler muita coisa, mas começa assim. Fez Apolo uma revista às obras que têm saído e ficou meio aturdido quando as passou pela vista. Das boas fez uma lista que iluminou com seus raios, e as mais diversos cambaios, por insulsas e incapazes, logo mandou aos rapazes fazer delas papagaios. Papagaios de papel, aqueles que sobem no ar, não é? Bom, não poderei ler muito para não prolongar, mas dá para sentir que ele, como outros poetas de cordel, tinha o sentido jocoso que têm, em geral, também os poetas do Nordeste, cultivam mais o cómico do que a maior parte dos cordéis portugueses. É claro que os cordéis eram para ser vendidos. Alguns poetas viviam disso. Este, José Daniel Rodrigues da Costa, vivia disso. Muitos do Nordeste vivem disso. Eu conheço vários que vivem disso. Desde velhos a novos. O velho Borges, que agora também vende muita xilogravura, que ele e os filhos fazem, e vende panos com estampados típicos do Nordeste, lindíssimos, não é? Agora até coloridos. O Borges deve ter anda 80, 81 anos, né? Mas há outros nordestinos e alguns mais jovens, como Marcelo Soares, que é filho do poeta de cordel do Recife, que já morreu, José Soares. Marcelo Soares, que também vive disso. Bom, hoje também no mundo do culto há gente que vive do romance. No Brasil, que tem uma população grande, parece que é possível. Mas em Portugal, que tem uma população pequena, eu não percebo como é que há autores, escritores que fazem da literatura uma profissão. É claro que escrevem às vezes muito rapidamente e cedem ao comércio livreiro, andam de feira em feira a fazer autógrafos para vender o produtozinho. Tudo bem, não tenho nada contra. Cada um trata da sua vida. Mas a literatura também pode ser comércio. Às vezes mau comércio. E é bom que seja bom comércio. Mas, curiosamente, o que hoje vemos nas livrarias não é o bom livro. O que vemos nas livrarias, desde as do aeroporto às outras, às FNACs, o que está exposto, não, como regra, eu não direi que é lixo, mas é livros de autoajuda, de vedetas de televisão ou de cinema, de escândalos à flor da pele, coisas assim. É claro que para vender os poetas tinham estratégias. Uma das estratégias até às vezes pode começar pelo nome. Há muitos folhetos que são anónimos. Anónimos e também com razão.
Um folheto de cordel, na tradição portuguesa, podia passar por 3 tipos de censura. Aquilo que chamavam a censura inquisitorial, da Inquisição, o que chamavam do passo, a censura política, e o que chamavam do ordinário. O ordinário podia ser também leiga ou religiosa. A Inquisição era política e religiosa. Um folheto, eu tenho folhetos que têm os nomes de 16 censores, passavam 16 censores. O que significa que alguns livros, alguns folhetos não foram publicados, ou foram amputados, ou foram transformados. É possível apanhar um ou outro. Ali eu tenho um, aliás, que era de um frade, Oda Priapo, que é uma tradução, passa como tradução, mas eu não expus um que eu tenho, que é do século XIX, chamado Peidologia, que se devia vender, mas debaixo da mesa, né? Se devia vender muito. Hoje no Nordeste há um ciclo de folhetos desse tipo. O primeiro é de um poeta que eu também conheço, que tem um folheto fabuloso chamado O Peido que a Nega Deu. E aquilo é uma série de hipérboles tremendas. A terra tremeu, o fedor empestava tudo. Bom, é muito criativo e é muito imitado. Eu tenho na minha coleção brasileira, devo ter uns 15 desses folhetos, não é? Alguns muito imitativos, porque quando aparece uma coisa que vende muito, logo aparece outra a seguir. Por exemplo, um poeta nordestino escreveu um folheto sobre os brederodes da Bolsa de Mulher. Ele enumera não sei quantas, mas mais de 100 coisas que cabem na Bolsa da Mulher. Mas logo apareceram outros a imitar. A Bolsa de Senhora, não é? Cabe lá tudo. Portanto, às vezes o anónimo era também uma defesa, porque os folhetos eram críticos. Mas às vezes usavam pseudónimos. Mas às vezes usavam nomes, e desde logo nomes jocosos. Nomes, por exemplo, como Matúzio Matoso Matos da Mata. Que eu tenho aí um folheto exposto, salvo erro, dele, que era um tal Manuel Rodrigues da Maia, que morreu em 1804. Mas há outro que chama Silvestre, este tenho também, Silvestre Silvério da Silveira e Silva, que era um Manuel José de Paiva. Mas há outro que se chama Rodrigo Rosendo Rosado Roão Rolim Reboredo. Bom, eram nomes que davam nas vistas, eram pseudónimos, claro. Este publicou, eu tenho aí, o testamento que fez Mentiroso Rodilho à hora da sua morte. E a literatura de testamentos é muito dos folhetos. Temos aí o testamento da Velha, o testamento de Judas, e esses testamentos são quase sempre jocosos, porque as pessoas, ao testamento do burro, testamento do coelho, deixam partes, ou deixam as riquezas que têm, às vezes, ao contrário, aos inimigos, etc., para humilhação ou para vergonha. Não é? O que é curioso é que encontrei um folheto de um poeta de cordel brasileiro que se chama Pacífico Pacato Cordeiro Manso. Bom, e lembra-me o livro de um folclorista do Nordeste, de Mário Souto Maior, que eu ainda conheci, que tem um livro chamado Nomes Próprios Pouco Comuns, e inventaria só na lista telefónica do Recife os nomes António Manso Pacífico de Oliveira Sossegado, imitando o outro, ou então Manso Pacífico Coitadinho de Oliveira Sossegado, esse do Ceará, Simplício Simplório da Simplicidade Simples, lembra o Silvestre da Silva, Pedro Pedra de Penedo Pedrosa, Matos da Mata Matúzio, não é? Flora Floripes, Flor da Floresta Brasileira. Oh, a Felicidade Felicíssima. Nomes fabulosos que chamam logo a atenção, como outros, ainda mais. Há nomes, ele recolhe nomes como Mijardélia, Tecla, Máquina, etc. Mas às vezes a estratégia é a do título comprido ou título jocoso. Eu tenho aqui um folheto do século XVIII, 1767, que diz assim: nariz enganado e desenganado, tabaco empolhado e defendido, pretexto de populares e desculpa de tafuis, obra de muita consolação para forretas, mofinos, miseráveis e pirangas, e de muita utilidade para narizes mendicantes, intrometidos e estafadores, e para bocas dadas ao cestro da mascação, cachimbo e cigarro, dedicada às ventas do Sr. Manuel Coco, Cabral e Negrão, arreborrinho perpétuo dos rapazes, papão de tabaco, o triusco é sexos,
isto é, de pó e cachimbo, etc, etc, por António Duarte Ferrão. Bom, aí tem alguns outros, não vou ler, compridos, como, por exemplo, Queixas da Mar Mendes Gaveta, contra pulgas, percevejos, etc, das casas de Coimbra. Né? Bom, poderíamos falar da variedade enorme de folhetos que há, de temas de folhetos. Em Portugal tem variedade de prosa, variedade de teatro, variedade de poesia. Em teatro temos tudo. Temos o auto, temos a farsa, temos o entremês, temos a comédia, temos a tragédia, temos o diálogo, temos o monólogo, etc. Em poesia temos tudo. Temos o ditirambo, temos a elegia, temos a carta ou a epístola, temos o soneto, ou melhor, a poesia lírica de vários tipos, não é? Bom, em prosa temos aquilo, até à novela, porque não podia ser mais curto. Aliás, tenho ali exposto um folheto que diz conto ou novela. A hesitação que, aliás, os teóricos da prosa também têm, né? entre o limite da novela, onde acaba o conto e começa a novela, onde acaba a novela e começa o romance, que são também, é quase como os limites do folheto, são indefiníveis, né? O Mário de Andrade quer dizer assim, conto é uma coisa, conto é o que eu chamo de conto. Pronto, acabou. É a definição mais clara, não é? Bom, e, portanto, variedade, mas a variedade temática, há folhetos para tudo, como há provérbios para tudo. Folhetos para a tristeza, para a alegria, para a desgraça, para a tragédia, para o acidente, folhetos para brincar, para rir, para gozar, para criticar, folhetos de amores, tenho ali só uma vitrine de amores, namoros e casamento. E às vezes as coisas são jocosas ou sérias. Por exemplo, há conselhos a casados a sério, mas há conselhos a gozar. E há lá um folheto que diz assim, deve o homem bater na mulher? O autor do folheto, no fim, disse assim, bom, é melhor evitar essa situação, não é? Mas estávamos num tempo bem... Se hoje ainda há violência contra a mulher, estávamos em tempo em que o homem mandava bem na mulher, não é? Mandava e não só mandava. Às vezes mandava também o pau, não é? O pau, não no sentido metafórico, não é? Não só nesse, não é? Bom, e portanto, aliás, temos aquele provérbio, quem dá o pão dá o pau, em português. Bem, que é significativo. Bom, eu queria dar alguns exemplos, não vou ter tempo, até porque também é bom que tivéssemos debate, de folhetos de cordel e entrar no texto de alguns folhetos de cordel para vermos, mais do que pelas sugestões que já dei, do interesse que eles possam ter. Lembro que Luís da Câmara Cascudo, um folclorista, antropólogo fabuloso que o Brasil teve e que não preza devidamente porque ele era nordestino, do Natal. Mas ele tem obras fundamentais da cultura brasileira, a começar pelo dicionário de folclore brasileiro. Ele falou em 5 livros do povo, que eram folhetos de cordel. O folheto de cordel da donzela Teodora, da Imperatriz Persina, da Princesa de Magalona, do João de Calais. Mas todos os folhetos de cordel da Almoneira são livros do povo, todos. Agora, a riqueza desses folhetos, que têm tiragem, eu do João de Calais já rolei em Portugal 35 edições diferenciadas. No Nordeste do Brasil já referenciei umas 9 edições diferenciadas. Às vezes com o título João de Calais. Ou João de Calais, que eles diziam. Calais ou Calais, porque não sabiam francês. Mas, curiosamente, o António Nobre, o poeta, o importante poeta do sal português, rimava Calais com sinais. Também, e era culto. Não é? E, portanto, mas João de Calais é uma história para agradar a toda a gente. Para mais num país que dá para o mar. O João de Calais era da Normandia, da França, e era tempo de pirataria no Mediterrâneo, como em tempos recentes houve, e ele era filho de um grande negociante marítimo, ele pediu um barco para ir combater os piratas. E o pai dele.
ele vai combater os piratas e passa por uma ilha onde para numa ilha, encontra 2 donzelas prisioneiras, cristãs, raptadas, sequestradas, no século XVIII como se fosse hoje. E ele paga a sua libertação. Mas antes disso, viu um morto à superfície da terra. E era um dever de cristão entrar os mortos, uma obra de misericórdia. Ele enterrou. As moças metem-as no barco e volta à sua terra e apaixona-se por uma delas. E curiosamente o modelo francês é bem prosa, de uma Madame Gomez, de 1720 por aí. E a história as moças passeavam numa praia de Portugal, curiosamente, mas a versão portuguesa tirou isso porque era preciso ter a distância para a imaginação e não colava, não é? E, portanto, apaixonou-se e casou. Quando chegou à casa do pai, o pai ficou danado, porque casou com uma moça sem nada. Ele queria que ela casasse com uma moça rica, filha de príncipe ou de rei. Pronto, teve um filho e, para sobreviver, já que o pai deserdou, ele faz outra viagem. Antes da viagem, a mulher diz-lhe assim, a Constança diz-lhe: quero que pintes o meu retrato no barco. Ele leva o retrato pintado. E ele aborda numa versão, às vezes os lugares são diferentes, à Sicília. E quando era na Sicília, era um barco rico, o próprio rei da Sicília vai ver e reconhece a filha. Reconhece que a raptada era a sua filha. E então, bom, há outras peripécias, como um amigo de João de Calais que, para casar com a mulher dele, que era bonita, o quer atirar ao mar, o atira ao mar, e ele é salvo magicamente, e vai ter uma ilha onde está um tempo, mas depois um dia aparece-lhe uma voz misteriosa que diz assim: vem comigo. E ele é levado à ilha onde a mulher dele, forçada por aquele que o tinha atirado ao mar, é obrigada a casar com ele. Ela não quer, é obrigada. E João de Calais chega na hora do casamento e fica. Mas quem o salvou? Foi o morto que ele enterrara. Uma história que junta o mar e a terra, a viagem, a aventura, o amor, a tragédia, etc. E, portanto, história que alegrou, é uma das primeiras editadas na versão portuguesa em Portugal. Mas, por exemplo, há outros mais divididos em prosa, por exemplo. O Mama na Burra, que está aí exposto também. O Mama na Burra era uma criança, era a história de 2 pais, de um casal, que não tinha filhos e queria que Deus lhes desse um filho. Tanto pediram que Deus lhes deu um filho. Só que o filho, na primeira noite, comeu 2 pães. Não bastou o leite da mãe, e a mãe não tinha leite que bastasse, pelo que comprou uma jumenta para o alimentar. Por isso é que ele ficou chamado Mama na Burra. Mas depois tinha uma força fabulosa. Tinha uma força porque mandou o pai fazer uma espada pesadíssima. E o pai encomendou ao ferreiro, o ferreiro fez a espada e mandou, diz o ferreiro: podem vir buscar ao fim de 2 meses com 2 juntas de bois, 2 carros de bois. E o Mama na Burra disse: não, eu vou lá e carregou-a, não é? Bom, depois há uma história ainda de episódio com o diabo, porque o diabo é sempre um elemento destabilizador, é sempre é sempre o inimigo. Vou terminar se calhar com a alusão a outro folheto só. E afinal, o Mama na Burra acaba também por enganar o diabo que o queria enganar, não é? O Mama na Burra. Mas transito, só faço uma referência ao primeiro folheto, que é a história, é uma carta declaratória de um cônego que defende os pregadores contra os frades agostinos, etc., por causa das procedências, por causa das hierarquias dos ritos em que um ia à frente do outro. Imagine-se, no início do século XVI. Não falo de outros que podia falar, que são muito divertidos, o Malas Artes, por exemplo, ou um que se passa no Rio de Janeiro, ou melhor, só no título é que é a alusão no Rio de Janeiro, que é Confissão Geral do Marus Vicente, no Rio de Janeiro. É a história de uma mulher que diz ao marido para ir confessar-se, e ele vai confessar-se forçado, mas há um desentendimento constante entre ele e o confessor. O confessor fala de uma coisa e ele entende outra. Por exemplo, o confessor fala: sabes o que é a salvação? Sei.
Salvação é saber nadar, porque ele era marujo, não é? Bom, e portanto, o que é curioso é que ele fala popularmente, e eu creio que é um português a tentar, em nenhum lugar é dito que ele é brasileiro, mas fala com um sotaque especial, ou um dialeto especial, rude, de analfabeto ou quase, enfim. Mas passaria então, falei no primeiro, no último, que é João Soldado meteu o diabo no saco. O João Soldado, ou Praça, como se diz, uma versão brasileira deste folheto. Este folheto era um conto antiquíssimo, certamente, que em certo momento vira cordel, passa a cordel com muitos contos. E o João Soldado acabou o tempo de tropa e é posto fora. Ele entrara em tempo militar, que era juvenil, 18, 19 anos, e foi servindo do rei de 4 em 4 anos. Essa altura já estava velho, aos 40 anos, estava velho, naquela altura. E põe-no fora e dão-lhe 2 pães e 4 vinténs. E ele sai do quartel e diz assim, o que é que eu vou fazer, velho, com tão pouca coisa? Ainda por cima, logo lhe aparecem 2 a pedir esmola. Ele diz assim, parte o pão e dá. Ele vai andando, diz assim, para onde é que eu vou? Vai andando e aparecem mais 2 a pedir esmola. E ele reparte o que tem de dinheiro ou de pães. E a certa altura, um dos que lhe pediu esmola dirige-se ao outro que o acompanhava e diz assim, Cristo, era Cristo e São Pedro. Faz qualquer coisa para este pobre diabo que está velho e diz-lhe faz qualquer coisa para que ele tenha uma velhice pacata. Então diz-lhe Cristo, vai ter com ele e diz-lhe que peça o que ele quiser. E o que é que o João Soldado pede? Pede que tenha o poder de meter tudo o que queira no bornal. Quer dizer, não pede muito, no bornal de soldado. Então está bem, é concedido. Basta que ele diga, salta para o bornal, ele vai passar no campo, vê uns aldeães a comer chouriças e pão e não sei o quê, ele está com fome, salta para o bornal. E as chouriças vêm pelo ar, as linguiças vêm pelo ar, entram no bornal. E a certa altura, ele chega a uma terra onde há uma casa abandonada. Ele não tem eira nem beira, diz o texto. A casa, ninguém quer ir porque morreu lá um enforcado. Aqui nós ficamos a saber, por exemplo, o tabu do enforcado, que nem era enterrado nos cemitérios como os outros. Não é? Ninguém queria ir para a casa do enforcado. E ele descobre que há lá uma adega. Então é fartura, bebe e tal. Mas a certa altura está no auge da bebedeira e houve uma voz que diz assim, caio ou não caio? E ele diz, cai se te apetece. E cai 1/4 de um homem, de um esqueleto. E depois cai o resto, cai um esqueleto inteiro. Não é? Bom, e ele viveu ali bem, mas a certa altura não era vida para ele. Ele disse, eu sou combatido durante tanto tempo, fico agora aqui. E começa a andar. E aparece a tentação diabólica. O diabo aparece-lhe e quer dominá-lo. E ele, para se livrar, diz ao diabo, olha, tu és goloso, vai ali colher uns figos. Os figos é um fruto mágico do Mediterrâneo, não é? Enfim, como as laranjas também. Mas o diabo vai, ele estava com o bornal separado. Não podia dizer salta para o bornal que o diabo ficava solto. Então, ele diz, quando o diabo estava na figueira, diz, salta para o bornal. O diabo vem, ele dá-lhe pancada em barda, né? E diz que o diabo fugiu até o inferno e fechou bem as portas para ele não entrar. Bom, isto é a história de João Soldado. Mas eu vou terminar aqui dizendo que se trata-se aqui de uma cultura popular que não é só popular, porque alguns folhetos foram feitos por pessoas cultas e bem cultas, em estilo popular. Camões tem redondilhas, cantigas, etc. E são perfeitas. A gente nem pode dizer que são os Lusíadas é mais bem feito. É de outro tipo, é um poema de outro tipo. É um registro diferente, é o épico, não é o lírico. Mas qualquer descalça vai para a fonte Leonor pela verdura, ou então, com os vossos olhos Gonçalves, Senhora cativo tendes, este meu coração mendes. Ou então um soneto, erros meus, má fortuna, amor ardente, a minha perdição se conjuraram. Os erros e a fortuna sobejaram,
que para mim bastava amor somente. Coisa perfeita. Não é um poema, porque é um soneto. Coisa linda. E, portanto, não podemos dizer que é menos perfeito que os Lusíadas, é outra coisa. E, portanto, às vezes não se sabe ver justamente a dimensão das coisas ou a valia das coisas. Um só verso pode ser quase uma obra-prima, um provérbio pode dar um tratado. Não é? E esta literatura, para mim, pelo menos, e eu faço, digamos, eu comprometi-me a lutar pelo conhecimento dela em Portugal e no Brasil, pelo estudo dela, porque eu acho que não se devem desprezar os produtos culturais e populares, porque também, como disse já num texto que publiquei, às vezes a desatenção à literatura popular é desatenção ao homem do povo, às classes humildes. E, portanto, é também um trabalho político. Um trabalho político. E eu só terminaria dizendo que há cordel em Portugal, há cordel no Brasil, que se desconhecia. No próprio Nordeste, muita gente, tenho encontrado professores, é certo que achavam que não, o cordel era uma criação nordestina. Em parte é uma criação nordestina, e há muitos originais interessantes no Nordeste, mas em parte também é uma criação portuguesa, que também já é uma criação que veio de outros lados, não é? Que vem do início da poesia, talvez, não só da Grécia. Os géneros literários que nós temos hoje são quase os gregos, não é? Pouco se mudou. E até no século... O cordel mistura por vezes géneros. O joco sério, o heróico cómico, o heróico burlesco, o heróico macarrónico. Há aí folhetos que usam essa designação na capa. E, portanto, há esses hibridismos que às vezes a literatura popular cria. E, portanto, o que nos compete é ver que essa unidade é também um sinal da unidade das nossas culturas e dos nossos países. E conhecendo, nós aprendemos também a respeitar uns e outros. Uma cultura e outra, não como colonizadores ou não como ex-colonizados, mas como pessoas de cultura, verdadeiramente, que olham para os objetos artísticos com mãos livres, com espírito livre, etc. Eu só terminaria aludindo a um folheto do cordel brasileiro da Academia do Crato. O Crato fica perto de Juazeiro do Padrinho Paciço, que é uma figura do cordel brasileiro, como o Lampião, como António Silvino. Eu tenho aí um folheto português do António Silvino. Um poeta do Crato, que agora já são cultos, ele é cirurgião, escreveu isto assim: um dia constou-lhe que havia um Crato em Portugal. Até um personagem histórico chamado o Prior do Crato, que lutou contra os espanhóis. Ainda bem que há um Crato lá em Portugal também. Pensei que era boato, mas a verdade é que tem, se um Crato já é legal, junto com o de Portugal, cada um vale por 100. Muito obrigado. Isso, professor Arnaldo está disponível para, enfim, dialogar com o público caso alguém apresente alguma pergunta ou faça algum comentário. Naturalmente, mais uma vez, eu agradeço essa brilhante aula que recebemos aqui na academia. Aqui uma pergunta, Gabriel. Eu queria só pedir que as pessoas se apresentassem, porque nós gravamos todas as sessões para o nosso acervo, para que ele possa servir de consulta no futuro. Professor Arnaldo, meu nome é Amilcar Martins. Já conheço. Eu gostaria de... Eu teria várias perguntas, mas é impossível fazer todas. Eu gostaria de saber algumas coisas. Em primeiro lugar, essa tradição do cordel nordestino, do cordel português e nordestino, eu tenho um interesse muito específico nas questões da vida cultural mineira. O senhor falou alguma coisa sobre cordel em Teoflotone. O senhor falou. Eu queria saber se há alguma tradição de cordel ou no norte de Minas, ou enfim, em algumas regiões de Minas. O que o senhor sabe sobre isso? E faria só mais uma pergunta para outras pessoas, certamente. Eu queria saber, o senhor
provavelmente conhecem, existe um tipo de pornografia que, urbana no Brasil na década de 50, 60, eu era menino, o Carlos Zé. E agora? E agora tem o... Enfim, eu queria saber se isso é uma variante mais... enfim, se o senhor considera esse tipo de trabalho, se o senhor coleciona as revistinhas do Carlos Zé. Enfim, obrigado. Vou ser muito rápido em relação à primeira pergunta. Só muito recentemente eu tive conhecimento que se produzia folheto de cordel em Minas. Havia uma outra referência de conhecimento, não de produção de folheto, mas de conhecimento do cordel nordestino em Minas. E, portanto, em Minas, o único lugar onde eu sei que se faz cordel é em Teófilo Otoni. E agora mesmo à entrada, o editor teve a bondade de me trazer aqui um cordel infantil, agora num formato diferente, mas há formato comum, do autor mais produtivo de cordel em Teófilo Otoni, que é o Olegário Alfredo. Está aí? Não, porque estava previsto que ele... Não está. Não veio. Portanto, está aí o editor. E, portanto, mas isso é muito recente, deve ter uns 15 anos, não mais. Quantos anos tem? A produção do cordel em Teófilo Otoni. Ou do modelo do cordel? Mais de 30? Mais de 15. Bom, pronto. É recente, como é recente a produção em São Paulo ou no Rio de Janeiro, salvo lá onde estavam poetas que eram imigrantes, eram paus de arara. O primeiro poeta de cordel brasileiro que eu conheci foi Mestre Azulão, que cantava no Largo do Machado do Rio de Janeiro e que vendia folhetos. Um dos primeiros folhetos que eu comprei no Brasil foi a Mestre Azulão, que morreu há 2 anos. Portanto, aqui em Minas não havia tradição. Talvez na borda da Bahia, porque a Bahia já era o Nordeste, e na Bahia já havia muitos poetas de cordel. Alguns famosos, o Rodolfo Cavalcanti, ou um outro que chamava, e já passo para a segunda pergunta, um que chamava, que eu conheci, chamado Erutildes. Na Feira de Santana. Fui à Feira de Santana de propósito para ver os folhetos dele, ou para comprar folhetos dele, que ele cantava e vendia em público. Em relação à segunda pergunta, desde sempre houve livros que se vendiam debaixo da mesa, ou que se compravam debaixo da mesa, ou que se tinham escondidos num canto da casa, se havia gente que sabia ler. Mulheres, etc. Os homens levavam livros proibidos, livros até censurados às vezes, e há uma tradição popular que vem das cantigas de escárnio e maldizer portuguesas, que estão cheias de poemas eróticos, e onde estão todos os palavrões que se imaginar se pode, todos os mais grossos, e todas as situações de sexo, posições, etc., que não digo que sejam as de Kama Sutra, mas as principais, não é? Bom, e portanto, há essa tradição. No Brasil, foi publicada há 2 anos uma antologia da poesia erótica, por uma senhora de São Paulo. Um poeta chamado, que foi diretor das edições da Unicamp, Paulo Franchetti, publicou um livro erótico, recentemente, só de poesia feminina, ou pornográfica, se quisermos, e o pornográfico ou o erótico às vezes confundem-se. O Rob Rillet, que foi um novo romancista francês, é que dizia assim: a pornografia é o erótico dos pobres. É o erótico dos pobres. Bom, o ponto de vista conta muito, mas há um poeta muito ativo que chama-se Glauco Matoso, que era da poesia marginal. A poesia marginal derivou muito por aí. E o Glauco Matoso, que é um pseudónimo, ele é meio cego e escolheu o pseudónimo Glauco Matoso. Glauco Matoso. E tem os sonetos mais divertidos, porque eu acho que a pornografia às vezes diverte, não é? Pura. A gente, quando lê alguns poetas medievais portugueses, ou quando lê pornografia internacional, desde Aretino, por exemplo, o Aretino, ou quando lê poetas do século XVIII que exploraram muito essa linha, o Bocage, por exemplo, a Martinhada, etc. Bom, onde há
onde há anormais do sexo, não é? Onde há, digamos, tarados sexuais impossíveis, digamos. Bom, e essa literatura permanece. O Glauco Matoso tem uns sonetos incríveis. Digamos, tem um soneto que diz assim: não, eu não gosto de nada na mulher, não gosto nem dos lábios, nem dos seios, nem de nada. O que eu gosto mesmo é do pé. É um pedófilo. Bom, eu conheço também um soneto uruguaio que até dizia que farto já de cantar tuas belezas, canta os teus intestinos, que é uma coisa que nunca ninguém se lembraria de celebrar, não é? Enfim. Boa noite. Senti falta do Olegário Alfredo mesmo aqui hoje, porque foi através dele que eu, ainda na escola, fui pescada pelo cordel. Então, essa questão da leitura é muito importante, né? Como se lê. Se você lê hoje em dia no celular ou se antigamente você lia em voz alta, isso permitia até mesmo o povo negro dentro das casas escutar uma poesia e continuar a criá-la de outras formas, com outros sotaques, né? Então, essa questão da leitura foi o que me pegou para a literatura de cordel. E eu queria que você falasse mais, assim, como que eram lidos os cordéis na época em Portugal, essa questão da escuta, em que ambiente se lia, como se lia, isso me desperta muita curiosidade, porque hoje 5 bibliotecas aqui da prefeitura estão trabalhando profundamente o cordel, desenvolvendo para o cinema. Então, me interessa bastante saber como se lia, para a gente poder até buscar mesmo outros processos de leitura. O Fernando Pessoa dizia que a língua é para ser lida e ouvida. Há o registro oral e há o registro escrito. E os dois podem e devem associar-se. O caso do Folheto de Cordel é interessante porque, na realidade, é um livro, é que eu chamei a atenção, é um livro escrito, é impresso, mas a língua é oral. A gente está a ler e está a ouvir provérbios, está a ouvir frases feitas, está a ouvir expressões idiomáticas, está a ver o que se diz comumente, diariamente, na linguagem cotidiana, a linguagem de semana, não de domingo, como diria o Guimarães Rosa. No famoso famigerado. Não, isso é em linguagem de pobre, é em linguagem de segunda-feira, não de domingo. No caso dos folhetos de cordel há um fenómeno interessante. Eu disse que era comprado não só por quem sabia ler, que era pouca gente, era comprado também por quem não sabia ler, que às vezes pedia para que lessem nos serões, quando não havia televisão, quando não havia nada que fazer à noite, nem se calhar havia luz para ler da Candeia ou de Lebelas ou do que fosse, e portanto eram-lhe assim. A leitura dos cordéis era quase sempre em voz alta, mas não só nas casas, nas ruas. Os poetas diziam partes ou contavam à volta de muita gente nas feiras, nos mercados, gente que se rodeava para ouvir contar a história de João de Calé. E portanto, a leitura em voz alta. O João Cabral fala nessa leitura também do Nordeste. Ele lia para os trabalhadores analfabetos, folhetos do cordel. E, portanto, era um trabalho que permitia, ao mesmo tempo, até suscitar, ver a atenção que era dada ao folheto de cordel, ao texto. Quer dizer, a leitura em voz alta tinha esse mérito também de ver uma assembleia e ler em assembleia não é a mesma coisa que ler solitário. Há um outro clima, é um outro contexto. Mas, portanto, o folheto podia ser lido, repare, na história da leitura, a leitura silenciosa é relativamente recente. É Santo Ambrósio, é como Santo Ambrósio. É Santo Agostinho que um dia vê Santo Ambrósio a ler, e Santo Ambrósio é muitas vezes reproduzido com um livro, sem mexer os lábios, porque não se podia ler sem se soletrar como quando se começa a ler. B-A, ba, 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 ba. É assim que se começa a ler.
E hoje temos até a leitura silenciosa e a leitura rápida, com técnicas de leitura cruzada, etc. Há livros para ensinar isso. Eu quis praticar, dizia-se que o Kennedy lia rapidamente, mas só se lê certo tipo de textos. No jornal eu posso ler rapidamente. Alguns jornais em diagonal, rapidamente, e chega. Bom, às vezes até é demais, porque há tanto lixo também por aí, não é? Mas a leitura silenciosa não é possível até para gente pouco letrada. Quem tem má alfabetização tem que dizer em voz alta para perceber, para acompanhar a palavra. Não é? E, portanto, também é um exercício bom, como o exercício do trava-línguas. Do trava ou destrava-línguas. Aqui no Nordeste chamam de trava-línguas. Aqui é trava ou destrava aqui? Trava-línguas. Quem apaca a cara, compra a cara, apaca, pagará. Isso é um folheto de cordel nordestino fabuloso, que é do Cega Draldo, que a Raquel de Queiroz escreveu a biografia dele, que é a disputa do Cega Draldo. Cega Draldo é de pertinho do Tucum, que o cego quer pôr dificuldades ao outro, cantiga, desafio, peleja, e as pelejas são muito interessantes, não só de cordel, mas na literatura popular portuguesa do século XX, que depois passou também a livros. Há uma disputa que se atribui ao Sardinha e à Maria Barbuda, que eram dois poetas populares. A Maria Barbuda, eu conheço um retrato dela, tinha realmente barba. Aqui no Brasil disse que a portuguesa tinha bigode. Bom, tinha quando não rapava. Bom, mas o Cega Draldo, e a Maria Barbuda e o Sardinha, aparece quando ela estava a cantar numa feira. E ele vinha com um corno na cintura, porque era um trigo que dizia a cachaça para a voz. E a Maria Barbuda era improvisadora, e ele também. E a Maria para o canto e disse assim: ora, viu o seu Manel Sardinha, como vem e como vai? Isto que traz aí à cinta é seu ou é de seu pai? E ele de repente disse assim: isto que trago aqui à cinta não é meu nem do meu pai. É do corno do teu homem que de maduro lhe cai. Bom, mas no folheto do Silvino Pirauá, o Cega Draldo põe dificuldades ao outro. E a certa altura, para o arrumar, diz assim ao pretinho, e há ali até um certo racismo. Quem apaca a cara, compra a cara, apaca, pagará. E o pretinho, por favor, essa repete, quer dizer, que não foi acabado. Depois o cega até muda. Pagará, apaca a cara, quem apaca a cara, compra. Não há quem uma mapa rompa. Então, e o pretinho pede uma segunda vez. E uma terceira vez, isto é um folheto de cordel. Uma terceira vez, o pretinho disse: agora sim. E depois, quem apaca a cara, bom, houve uma risada na sala e, claro, triunfou do desafio Cega Draldo. Mas quer dizer que há também um valor didático na leitura em voz alta, né? Pedagógico, né? E de entoações, de ritmos e de conhecimento lexical e de boa pronúncia, né? E, portanto, os folhetos de cordel podem servir perfeitamente para esse exercício escolar, pedagógico, porque também esse valor está neles pelos valores rítmicos, pelos valores rimáticos, pelos valores sonoros, etc. Bem. Presidente Elizabeth Renault. Essa poesia popular nordestina foi disseminada também pelos repentistas, porque cantando as suas canções, tipo cordel, que não era chamada cordel, era poesia popular, ele disseminava as suas ideias, as suas críticas, principalmente políticas, para o povo que geralmente era analfabeto numa zona pobre do Nordeste. Então, isso aí foi também um processo de popularização da linguagem popular, não é? O senhor falou também citou Ariano Suassuna, que não era cordelista, mas a sua obra era baseada nos autos, no teatro espanhol do século XVII,
E Vicentino. E de Gil Vicente. Também. Então, ele dizia que o que ele escrevia era uma literatura feita de pedra, areia e sal, que era a região do Nordeste árida, e que ele transmitia aquelas suas ideias, talvez até românticas ou grosseiras, às vezes, na linguagem, na sua literatura popular. É claro que não há vários autores brasileiros e não só autores, cineastas. Sabe, por exemplo, Pedro Malas Artes, há cinema, há 2 ou 3 filmes sobre o Pedro Malas Artes, não é? Que é uma figura popular. Não falo de outras figuras como o Lampião, que é uma figura, ou o Padre Cícero, etc. Mas a imitação da linguagem, a criação de personagens, a linguagem é muito devedora de alguns autores nobres, cultos, muito devedora da literatura popular, de cordel a outra. Aprendida na infância, às vezes, dos avós, dos tios, dos parentes, da família, que infelizmente hoje já não têm a força que tinham, porque agora as crianças ficam vendo televisão e aprendem daquelas coisas boas que vêm pela televisão, anúncios, coisas de crimes, enfim. Queria aproveitar para registrar a presença do acadêmico Márcio Sampaio e também para agradecer a artista plástica Ana Fátima Carvalho, que trouxe aqui estilografuras preciosas que depois serão levadas ao conhecimento do professor Arnaldo Saraiva. Por favor. Meu nome é Sandra Maria Ferreira de Carvalho. Eu sempre tive muita curiosidade com a literatura de cordel, que eu só lia. Eu não tenho grandes conhecimentos nessa área ou em qualquer outra. Eu tenho uma curiosidade, talvez está até um pouco fora do contexto que eu vou perguntar. Fora do Brasil e de Portugal, tipo Angola, por exemplo, teria esse tipo de literatura? Eu estou perguntando porque uma vez Angola. Uma vez eu hospedei 2 angolanas que vieram para um congresso aí, ficaram na minha casa, e assim, conversando um monte de coisa, aí eu fui perguntar sobre músicas infantis de Angola, e eu fiquei surpresa que muitas músicas que minha avó cantava, minha mãe e até eu aprendi, ela cantou, e com a mesma melodia, letra, variando um pouco. Então eu queria saber, esse tipo de literatura tem em Angola ou em outro país de língua portuguesa? Eu tenho um amigo, professor norte-americano de Harvard, que é ligado também a coisas do Brasil, David Jackson, que foi um dia ao Sri Lanka, a Ceilão. Isto foi há uns 20 anos. Ele tem trabalhos sobre os Lusíadas também. E encontrou lá um romance do romanceiro, que é um poema português do século XV, ainda quase dito em linguagem portuguesa. Os portugueses saíram de Ceilão há mais de 300 anos. E um americano vai lá e ouve um romance português velho, do século XV, que há romance em versos, como a Donzela Guerreira, ou como a Nau Catrineta, ou como a Silvana, ou como a Clara Linda, etc. E ele editou até esse folheto, esse poema, e, portanto, um outro americano de origem açoriana, que vive nos Estados Unidos, recolheu nos Estados Unidos, junto de descendentes de imigrantes portugueses, vários romances que editou em livro. Poema. Bom, os portugueses chegaram a muitos lados. E há uma memória oral que ficou nesse lugar, na Índia, em Timor, etc. Não falando da Angola, que fica mais perto, e em Moçambique. E é natural que alguns textos que eles sabiam de cor, porque antigamente sabiam de cor. Aqui mesmo no Brasil, no século XIX, ainda havia muita gente que sabia os Lusíadas todos de cor. Muita gente, não digo, mas eram referenciados alguns. Uma vez vi na televisão um brasileiro que sabia.
E havia um concurso até, que me parecia até meio estranho, porque parecia impossível, em que o locutor dizia um verso e o concorrente tinha que, dos Lusíadas, tinha que dizer o seguinte, que é uma coisa, mas quando eu vejo a memória desses repentistas do Nordeste, ou desses cantadores, já não me parece tão estranho. Mas uma amiga minha da Paraíba recolheu 90 romances do romanceiro entre familiares, que ela vai editar. Bom, portanto, não é estranho que lá onde chegaram os portugueses, e chegou a língua portuguesa. A língua portuguesa já foi língua franca. Eu cheguei uma vez àquela terra que tem as torres Petronas, como é que se chama? As torres mais altas do mundo. A uma cidade onde tinham estado os portugueses durante muito tempo e Afonso Albuquerque fez uma fortaleza. E tinha lido que havia lá um bairro de pescadores ainda com tradições portuguesas. E eu ia, como vulgar turista, numa carrinha com 5 ou 6 pessoas e digo assim, agora quando chegar lá falo português. Sai da carrinha, estava um homem idoso debaixo de uma árvore sentado. Eu saio da carrinha e disse, bom dia. E ele, bom dia, bom dia. Bom, sabia algumas palavras portuguesas, mas os portugueses tinham saído dali havia 300 anos. Não é? A memória oral, às vezes, nas pessoas dura e, digamos, as culturas, às vezes, facilmente transferem o melhor. Às vezes também transferem o pior, mas são subculturas. Há hoje, por exemplo, passámos há dias o Halloween e eu não sei o quê. Há uma série de coisas americanices ou americanadas que eu não sei como é que passaram tão facilmente. Passou como, não sei, comercialmente, como passa o Kentucky Fried Chicken ou o McDonald's. São coisas pavorosas que destroem o gosto das pessoas, mas enfim. Portugal, nós que nos habituámos a ter comida variada e boa, não sei como é que aceitámos, por exemplo, essa comida fast food, não é? Como é que é possível? Isso é a destruição do gosto. É a destruição de um dos prazeres bons da vida, que é comer. É um dos prazeres, como viajar ou outras coisas boas. Não é? E, portanto, mas às vezes também a subcultura entra mais... Essa subcultura rock, pop, não sei o que é uma coisa... Pouco se salva disso, quase nada. E, todavia, as nossas rádios, por exemplo, as nossas televisões, há agora um concurso internacional, Got Talent, não é? Só se canta em inglês. Então, e não existe música chinesa, música japonesa, música italiana, música grega. Como é que isso é possível? E as pessoas aceitam isso como se aceita às vezes o crime ou o homicídio diário. Como é que é possível? Mas é possível. E, portanto, não me admira que em Angola haja melodias. Bom, eu podia contar também uma história curiosa minha, que é eu, menino, entrei num dueto. Estava no meu terceiro, quarto ano, num dueto. O dueto do Chico Marié e do Chico Mariá, cantado com sotaque brasileiro. Não sei se isso foi uma das coisas que me influenciou para o Brasil, para lá do poema do Drummond, a Florianausa, que é o que realmente me trouxe ao Brasil. Eu andei anos a ver o que era aquilo. Ó Chico Marié, ó Chico Mariá. Essa gente linguaruda não me deixa sossegar. Bom, mas como é que um professor lá no interior de Portugal, um padre, que eu achava que nunca tinha vindo ao Brasil, levou essa representação, esse texto, e propôs a 2 alunos, e com sotaque brasileiro. Eu nasci perto da terra de Pedro Álvares Cabral, mas não conhecia nunca nenhum imigrante português do Brasil, etc. E andei anos a ver, mas que era isso, essa história do Chico, que é o dueto que eu representei com grande sucesso. Que era, na realidade, um desafio entre dois, até digamos, coreografado. Um insultava o outro. Eu não vou na tua casa para você não vir na minha. Tua casa não tem pilão para moer minha farinha. Tua casa não tem prego para onde colocar o meu chapéu. Eu percorria livros de folclore até que um dia descobri, já muito tarde, já descobri num livro de folclore do Rio Grande do Sul.
esse dueto do Chico Mariá e do Chico Mariá, com música. E digo assim, e agora, e o padre? Curiosamente, o padre desapareceu-me durante muitos anos. Ao fim de 40 anos, um dia recebi um telefonema dele. E depois estive com ele, e até, coitado, ele está idoso, mas até me pediu para fazer uma antologia da poesia dele, que eu fiz, não é da melhor poesia, mas eu fiz com prazer, que o alegrou muito. Mas ele tinha familiares emigrados no Brasil, e uma vez veio umas férias, veio um mês ou que é ao Brasil, e deve ter ouvido isso, ele não se lembrava bem, deve ter ouvido isso enquanto esteve no Brasil, ou conhecido isso. É assim. Mas a culturação é isso. A cultura é transportável, é comunicável, e a boa cultura ainda é mais comunicável que a outra. Se a gente gosta, se a gente fica, as coisas ficam no ouvido, e às vezes há coisas que a gente nem quer que ficam no ouvido, mas ficam. Por exemplo, as músicas de rádio, de anúncios e de coisas assim. Eu detesto, mas isso entra-me pelo... Eu não ouço, a não ser no carro, ou não sei o quê, mas isso fica. Mas a memória, às vezes, é seletiva, e é bom que o seja, porque não podemos fixar tudo, e sobrecarregamos o cérebro, e não temos a memória dos computadores ou das coisas assim. Mas no mundo lusófono, ou lusógrafo, nós somos surpreendidos a cada hora. E eu, como português, não me orgulho disso, porque não fui eu. Foram gente de quem eu descendo, mas também, ou com quem pertencer à minha comunidade, e que pertence à comunidade brasileira também, gente que foi extraordinária. Primeiro foi a todo o mundo, ao planeta. Abriu o planeta a todos os mundos. Isso assim, como é que um país que tinha 1 milhão de habitantes, já viram? 1 milhão de habitantes faz um império. Para mim é um mistério. E eu posso imaginar o que foi a vida, por exemplo, o sacrifício das mulheres que eram viúvas de vivos. Ficavam a criar os filhos. Os homens iam embora para o Brasil, para o Oriente, para o Angola, para o Moçambique. Mas construíram um império. E o império que durou mais tempo, mais que o inglês. E hoje não podemos falar de império porque a língua não é imperial. O Pessoa teorizou sobre a língua imperial. Mas, na realidade, a gente vê o português é uma língua imperial, realmente. É a terceira língua, é uma das línguas mais faladas, quinta, sexta, às vezes há hesitações quando se considera dialetos ou não. E tem à frente quem? Os chineses, mas que são monolíngues, porque eles só falam lá, embora lá tenham muitas línguas também. A de Xangai não é de Pequim, etc. Tem mais de 100 línguas, como a Índia. Mas os chineses que estão espalhados por todo lado, eles não se misturam com as outras línguas e falam entre si, e ninguém aprende, quase ninguém fala o chinês. Mas, portanto, o chinês, o inglês, o castelhano, e depois pode vir o árabe, pode vir o paquistanês, etc. Mas o português está ali. E está ali entre as línguas de civilização, que não são algumas também das mais faladas na Índia, por exemplo. E como é que isso foi possível? Para mim é um mistério. E não tenho orgulho especial nisso, constato só. E acho bem, porque acho bem que não se fale só inglês no mundo, porque o monolinguismo é um perigo, e a ditadura do inglês hoje é um perigo, mesmo que a gente precise de línguas de comunicação. Mas eu, quando ensinei nos Estados Unidos, eu lamentava a falta de cultura média americana. Eles vão para qualquer lado, toda a gente fala em inglês. Não tem a possibilidade de contrastar as expressões, de pensar em coisas que são de enriquecimento cultural. É um empobrecimento. E, portanto, é bom ser bilingue e plurilingue, mas eu também conheci gente analfabeta que falava 5 línguas. Em Singapura, um táxi, qualquer taxista, fala 5, 6 línguas. Embora a língua cotidiana, não é? Pouco mais do que a alfabetização simples tem. Mas falam. E isso não é uma superioridade, mas realmente é bom, culturalmente também, saber línguas. E ter acesso originalmente, por exemplo, a mim, o Drummond, quando se tratou do Prémio Nobel, disse-me assim, bom, eu disse assim, era bom haver um Prémio Nobel para o português, que ainda não há, não havia nem em Portugal, o Saramago ainda não tinha sido,
e falava-se que o Drummond podia ser, etc. Ele negou a candidatura, negou-se a ser candidato e dizia: para mim o que importa é ter uma língua onde há um Machado de Assis e poder ler no original. Samuel Beckett, que foi Prémio Nobel, que eu entrevistei, perguntei assim: Beckett, o senhor que se interessa, que escreve em inglês e em francês, que ela era casada com uma francesa e interessou-se muito pela cultura francesa, mas também pela italiana, eu disse: o senhor que se interessa por línguas, sabe alguma coisa de português? Isto em 1970, por aí. E ele disse assim: bom, português sei muito pouco, interessa-me, mas sei muito pouco. Sei apenas o suficiente para ler Fernando Pessoa no original. Quando um Samuel Beckett diz isso, nós sabemos que a língua portuguesa é importante, que deu um Pessoa, que deu um Machado de Assis, mas que é uma língua que não tem nada a dever em relação a outras línguas muito ou pouco faladas do planeta. Tem as condições para a grande criação e para a melhor comunicação. Com autorização da presidente Elizabeth Renault, então, encerro este nosso encontro desta noite, muito agradável, e desejando que todos voltem sempre a esta casa. Muito obrigado.